Tudo começa logo depois que o Bruno e a Helena chegou na casa do Alessandro de surpresa, querendo levar a Maria José, ainda com essa conversa fiada que ela é a Sandra. Então o Alessandro viu o momento e não deixou que eles levassem ela. Logo depois, agora dentro de casa, o Bruno apresenta a Helena ao Hernan e o Hernan lhe cumprimenta e fala que esse nome dela lhe parece muito familiar. A Helena diz que isso deve ser porque o marido dela também é médico e depois de lado ela vê o Emiliano e diz que não imaginou encontrar ele ali e vai lhe cumprimentar e em seguida o Emiliano diz que pois é, agora eles dois estão surpresos por se encontrar ali. A Vitória pergunta se eles não acham melhor ele se sentar e sai, já o Bruno não solta a Maria José e ele diz que é melhor eles não ficar ali dando muitas voltas nesse assunto e diz que eles devem estar se perguntando o que ele e a Helena estão fazendo ali. O Fernando diz que é exatamente isso, já o Alessandro, curto e direto, ele diz que não está perguntando nada e é claro que eles vieram ali para levar a Maria José, mas que o problema para eles é que ele, o Alessandro, não vai permitir, porque antes eles terão que dar muitas explicações. A Vitória, por sua vez, ela pede calma ao Alessandro e pede para que o Bruno continue falando e ele, descarado, inventa uma história e diz que há algumas semanas ele pensou em começar um negócio em outra cidade, mas que nunca imaginou que iriam lhe enganar, lhe oferecendo uma sociedade de uma empresa fantasma. O Alessandro não consegue nem olhar para a cara do Bruno, ainda mais acreditar nessa mentira da moléstia que ele está inventando ali. Então o Alessandro olha sorridente para ele e diz que ele e o Bruno é um falso e questiona se agora ele foi vítimazinho de um golpe e pergunta a ele, o Bruno, se ele acha que alguém ali vai acreditar nele. O Fernando pede para que o Alessandro tenha calma e que deixe o Bruno continuar. O Bruno, todo calminho ali, tentando enrolar todo mundo, ele diz que uma coisa boa para ele que aconteceu nesse tempo que ele passou lá foi conhecer uma moça muito parecida com a Maria José e que eles se apaixonaram e que tudo estava indo muito bem até que o Alessandro apareceu para sequestrar, afirmando que ela era a própria Maria José. O Alessandro responde que não sequestrou ninguém e que ela é sim a Maria José, a sua esposa. A mal acabada da Helena, ela entra no jogo e diz que não, que tudo isso é um engano e pede para que eles permitam que ela esclareça tudo de uma vez. A Helena então fala que eles não sabem, mas que ela teve filhas gêmeas e que lamentavelmente ela não pôde continuar vivendo com o marido dela porque faltava muitas coisas e que ela queria o melhor para as filhas dela. Ela continua falando que queria muito ter levado as duas, mas só que pôde levar uma, que foi a Sandra, mas que infelizmente ela se envolveu com drogas e que por um tempo ficou sem notícias dela e do Ulisses. A Vitória, meio confusa, ela pergunta se é Ulisses Villasenhor e a Helena diz que sim, ele mesmo, e que também ele se ofereceu para trazer a Sandra de volta para casa e quando ela chegou, mesmo estando em estado de coma, graças ao marido dela e aos tratamentos dele, eles puderam salvar a Sandra. A Vitória diz que a única coisa que ela sabe é que a Maria José foi sequestrada e que o Alessandro localizou ela e mesmo ela não se lembrando de nada, ele trouxe ela de volta para a verdadeira casa dela. A Helena questiona mais uma vez e diz que ela não é a Maria José e sim a Sandra e que pensou até em denunciar eles para a polícia, mas achou melhor resolver tudo ali de forma civilizada para não fazer escândalos, porque eles ali são uma família muito conhecida e que além de tudo eles são parentes do namorado da filha dela e aponta para o Bruno. O Alessandro clama por Deus e diz que ali é tudo uma grande mentirada e o Bruno fala que tudo o que a Helena falou é a mais pura verdade e declara novamente que conheceu a Sandra em outra cidade e que é claro que chamou muito a atenção dele porque ela se parecia muito com a Maria José e que justamente por isso que ele se interessou, mas depois ele soube da história e não é justo que o Alessandro tenha trazido ela à força. O Alessandro fica chocado com toda essa mentira que o Bruno a cada instante inventa ali e o Hernan diz que acharia melhor dele saber logo de fato o que aconteceu ali e vai direto dizendo que para começar a filha dela, a Sandra, morreu. A Helena começa a fingir ali uma pequena aflição e diz que sente muito e que pode garantir que quem morreu foi a Maria José.
O Alessandro diz que isso não é verdade e que eles podem provar tudo o que estão falando. Então o Alessandro se aproxima um pouco, olha para o Bruno e pergunta se ele se lembra que a Maria José foi vítima de um assalto e que ele mesmo, Bruno, doou sangue para ela. O Bruno começa a ser Bruno e, revoltado, ele pergunta o que isso tem a ver. O Alessandro diz que a Sandra não tinha a cicatriz do ferimento da faca, mas a Maria José, ela tem. E o Bruno fala que a cicatriz foi feita há meses e que pode sim ter desaparecido. O Alessandro diz que mas só que não desapareceu. Vai atrás da Maria José, puxa um pouco o seu vestido e mostra que a cicatriz continua ali no mesmo lugar e eles começam a ficar sem saída. Porém, o Bruno continua inventando coisas ali e diz que eles estão querendo confundir a cabeça da Sandra porque ela pode sim também ter se machucado, e o Fernando fala que isso tudo é um grande absurdo porque iria aparecer uma cicatriz no mesmo lugar, e manda um Bruno dar um tempo. O Bruno fica revoltado e diz ao Fernando que ninguém pediu a opinião dele e chama o Fernando de intrometido, mas o Fernando manda ele calar a boca, e o Hernan, por sua vez, se levanta e diz que pode provar clinicamente que essa cicatriz é da Maria José. O Bruno dá uma surtada e diz para que o Hernan ele cale a boca também, e se aproxima da Maria José e pede para que ela não acredite nisso, chama ela de amor e diz que não tem dúvidas que ele tem médicos comprados para dar um diagnóstico que eles quiserem. O Hernan fica revoltado e diz que jamais venderia a ética profissional dele, e ainda pergunta por que ela não tem tatuagens no corpo, porque a Sandra tinha. A Helena se mostra chocada e nega que a Sandra nunca teve tatuagem e que nunca viu uma tatuagem nela. O Bruno grita falando que foi exatamente o que ele disse, que o Hernan é um médico comprado, e o Hernan diz que eles podem falar o que quiser, mas outros médicos podem comprovar tudo o que ele está dizendo ali, e como, por exemplo, um ginecologista. A Helena começa a ficar desesperada, mas agora é desesperada de verdade, porque ela sabe muito bem que vai se lascar com toda essa mentira que ela está inventando ali com o Bruno, e questiona um ginecologista. Como assim? O Hernan, por sua vez, ele entra furando e diz que sim, um ginecologista, porque ele pode provar que a Maria José foi mãe há pouco tempo. A Maria José, ainda sem sua memória de volta, ela se levanta meio que desesperada e diz que ela nunca foi mãe e que nem poderia imaginar abandonar um filho. O Bruno se levanta cheio de razão e pergunta a ele, ao Hernan, porque ele não para de ficar assustando ela, e o Emiliano chama o Bruno e diz que desse jeito ele acha que o Porfírio não vai aceitar ele, e o Bruno, revoltado, ele diz que não interessa o que o Porfírio pensa, porque tudo que interessa a ele é a Sandra, e que não vai permitir que eles tirem ela dele outra vez. Olha para o Alessandro e chama ele de infeliz. O Alessandro, cara a cara com o Bruno, ele diz que ele vai ter que se esforçar muito porque ele não vai devolver ela, e que se ele pelo menos tentar atravessar aquela porta ali com ela, ele jura que vai matar ele.